Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Alessandro Sampaio da Silva. Essa é mais uma videoaula, nesse caso aqui do capítulo 7 do nosso livro de texto intitulado Energia Cinética e Trabalho. Essas aulas são referentes à disciplina Tópicos de Física 1 do curso de Licenciatura em Física da Universidade do Estado do Pará e ainda são referentes ao segundo semestre de 2020. Bem, o conteúdo do capítulo vai ser dividido da seguinte maneira. Nós faremos uma breve introdução, sobre o assunto do capítulo. Posteriormente, o tópico 7.2 fala da energia cinética. 7.3, trabalho e energia cinética, onde nós vamos falar do teorema trabalho-energia. O tópico 7.4, nós vamos abordar o trabalho de uma força constante, alguns casos, algumas aplicações. Tá? O 7.5 aqui, trabalho de uma força variável, é o caso em que a força já varia, e a gente vai precisar calcular, considerando a integral, por exemplo. E 7.6, potência, tá? Nosso livro-texto, novamente, é o Fundamentos de Física, o volume 1 do Halliday, tá? Ele está na sua 10ª edição. Bem, nos capítulos anteriores, nós aprendemos a resolver uma gama enorme aí de problemas mecânicos, tá? Considerando aí os conceitos da cinemática associados às leis de Newton, Alguns desses problemas eles poderiam ser resolvidos de uma maneira muito mais simples, tá? Considerando aí uma outra abordagem, que é o que a gente vai começar a aprender a partir desse capítulo, tá? Nós vamos introduzir conceitos e novas definições que alicerçam justamente essa nova abordagem, tá? E o principal desses conceitos aí é o conceito de energia. Tá? O conceito de energia é um dos mais importantes conceitos da ciência e da engenharia. Podemos definir energia tecnicamente como sendo uma grandeza escalar associada ao estado de um ou mais objetos. Nós vamos entender aqui que nenhum movimento pode ser iniciado sem algum tipo de energia. Tá? Na verdade, mesmo que de uma forma não técnica, nós temos uma noção intrínseca do que é energia. Precisamos de energia para manter nosso estilo de vida moderno, energia elétrica para o funcionamento dos nossos computadores, televisores, ventiladores, os caixas eletrônicos, etc. Nós precisamos de energia para respirar, para manter os batimentos cardíacos, para manter o funcionamento do nosso corpo, tá? Para manter a vida. A gente gasta aí fortunas para obter e utilizar energia, tá? Guerras são traçadas e também decididas, no caso, pela ambição de se obter energia, tá? Bem, esse capítulo trata muito disso aqui, e basicamente a gente vai falar dos conceitos acerca da energia, direcionando para a energia associada ao movimento, tá? Bem, as figuras aqui, olha, elas fazem alusão às variadas formas de energia e transformações, tá? Por exemplo, aqui a primeira, à esquerda, nós temos uma usina hidrelétrica, que converte a energia potencial das águas aí em energia elétrica, tá? Aqui ao lado nós temos painéis solares e turbinas eólicas que convertem energia solar e a energia dos ventos, respectivamente aí, em energia elétrica, tá? Aqui no lado a imagem de um carro de corrida, que na verdade converte energia química da combustão em energia mecânica para movimentar o automóvel, Essas conclusões acerca dos tipos de energia e da conversão de um tipo em outro estabelecem a base de um dos principais princípios da física, que é o princípio da conservação da energia, tá? Então, a energia ela pode ser transformada de uma forma para outra, e transferida de um objeto para o outro, mas a quantidade total é sempre a mesma, ou seja, a energia ela é conservada, tá? Bem, em linhas gerais aí, olha, essa é uma versão aqui do princípio da conservação da energia que nós vamos estudar mais especificamente no capítulo 8. Tá? Nesse capítulo, nosso objeto de estudo é especificamente a energia associada ao movimento e como uma força transfere energia para um sistema mecânico. Tá? Estaremos falando aí da energia cinética e do trabalho. Então, a energia cinética é a energia associada ao estado de movimento de um objeto.
Quanto maior a velocidade do objeto, maior a sua energia cinética, né? E quando o objeto está em repouso, a energia cinética, obviamente, ela vai ser nula, porque a velocidade é zero, tá? Matematicamente, nós definimos a energia cinética para baixas velocidades aqui por essa expressão, né? O K, que é a energia cinética, é igual a mv quadrado, tá? Onde, né, esse K é a energia cinética, obviamente, né? O m é a massa, né, do corpo e da partícula, e o v é a velocidade, tá? Bem, quando eu falo baixas velocidades, eu falo comparativamente a velocidade da luz, que é aproximadamente 3 vezes 10⁸ metros por segundo. Ou seja, né, movimentos com velocidades menores que 10% da velocidade da luz, que é algo em torno de cerca de 30.000 km por segundo, algo aí que é surreal para o nosso cotidiano, né? Não precisam aí de correções relativísticas, tá? Para velocidades superiores a isso, nós teremos que, né, colocar uma outra expressão para energia cinética que vocês vão ver lá no curso de Física 4, tá bom? Bem, a unidade padrão aqui de energia no SI é o Joule, tá? Que na verdade é uma composição, né, de quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado, e a gente apelida essa composição aqui de Joule, tá bom? Nós podemos mostrar essa expressão aqui da energia cinética a partir da segunda lei de Newton, tá? Então, nós vamos manipular aqui algebricamente, né, a expressão da força resultante da segunda lei, né, no caso aqui multiplicando ambos os lados aqui pela velocidade, tá? Como F é um vetor e essa derivada aqui da velocidade em relação ao tempo, que é a aceleração, também é um vetor, então aqui nós temos um produto escalar aqui de ambos os lados, tá? Agora nós vamos particularizar aqui, olha, esse produto, né, escalar entre as velocidades aqui, ó, né, e verificar esse termo de derivada aqui. Mas primeiramente aqui, olha, observe, né, que o produto escalar entre dois vetores é o produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo, tá? Como os vetores são os mesmos, né, eles devem ser paralelos, o ângulo entre eles é zero. Logo vai ficar apenas o produto dos módulos, né, porque fica o produto dos módulos vezes o cosseno de zero, né, o cosseno de zero é 1, tá? Bem, se derivarmos aqui, olha, esse produto, tá? Pelas regras de derivação, né, eu vou ter aqui a derivada do primeiro vezes o segundo, mais, né, o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Bem, a ordem, perceba que os termos são iguais, né? E a ordem dos fatores não altera o produto, né, no produto escalar, como vocês viram no capítulo 3 de vetores, tá? Logo, o resultado, né, deve ser aqui, olha, 2 vezes, né, dv dt vezes v. Se nós passarmos esse 2 para cá dividindo, né, a expressão aqui do lado esquerdo fica meio, né, da derivada de v quadrado sobre dt, né, que é igual a justamente esse termo aqui. Perceba aqui, olha, que esse termo aqui agora, né, é o mesmo que está bem aqui, olha, tá? Então, nós podemos substituir aqui, olha, né, esse lado, né, esquerdo aqui nessa expressão bem aqui, olha. Então, vou substituir o lado esquerdo aqui no lugar dessa daqui, tá? Substituindo, né, vou manipular aqui algebricamente, trazendo a massa, né, e o 2 do denominador para dentro do diferencial, tá? Agora, se eu passar o dt para cá para o outro lado, olha, eu vou ter esse produto vdt, tá? Lembrando aqui, olha, que esse produto vdt, na verdade, é um diferencial de deslocamento, né? Velocidade vezes o tempo é o deslocamento. Então, eu tenho aqui, olha, f, né, escalar dr é igual ao diferencial de mv quadrado sobre 2, tá? Bem, assim, olha, a gente pode integrar, né? Tem o diferencial dos dois lados, eu integro a expressão, né? Pelo teorema fundamental do cálculo aqui, olha, como a integral do lado direito aqui é a integral do próprio diferencial apenas, né? Teremos a diferença aqui no caso aqui, ó, né? mv quadrado sobre 2, né? Menos mv quadrado sobre 2, no caso aqui v2 menos v1. Né, são os limites de integração, ok? Bem, esses termos aqui, olha, observe justamente, né, aqui para a energia cinética, eles representam, né, a energia cinética, a variação da energia cinética, tá? Então aqui, olha, é a variação K2 menos K1, tá? Essa integral aqui, olha, né, à esquerda,
né, ela vai ser igual a justamente a variação da energia cinética, tá? E essa integral aqui, olha, né, nós vamos chamar ela de trabalho, tá? Então a integral aqui, olha, representa o trabalho realizado pela força, né? A integral de FdR, né? Ou seja, um produto escalar aqui da força por um elemento de deslocamento, tá? Onde, né, esse trabalho aqui, olha, é a energia transferida, né, para um objeto, né, ou de um objeto através de uma força que age sobre o objeto, tá? Quando a energia é transferida para o objeto, o trabalho é positivo. Quando a energia é transferida do objeto, o trabalho é negativo. Ou seja, né, o trabalho nada mais é do que a energia transferida por uma força, né, para realizar trabalho, tá? E esse realizar trabalho é o ato de transferir energia, né? Podemos dizer que é uma espécie de energia em trânsito aí, olha, de forma análoga ao que acontece com calor, né, na termodinâmica, tá? Que representa também uma transferência de energia, só que, né, nesse caso devido à diferença de temperatura, tá bom? Portanto, o trabalho tem a mesma unidade de energia, já que é uma energia, né, transferida, tá? E, né, vai ser obviamente uma grandeza escalar, né? Que é o produto escalar aqui entre dois vetores vai gerar um escalar, tá? Perceba que essa expressão aqui, olha, do trabalho, né? Ela envolve um elemento de deslocamento aqui, né? Então essa força só realiza trabalho se o deslocamento dr aqui, olha, acontecer por intermédio dela, tá bom? Bem, a relação matemática que nós mostramos entre trabalho e energia cinética é chamada de teorema trabalho e energia cinética, né, que diz que o trabalho total é igual à variação da energia cinética, né, de um sistema, né, de um sistema. Ou seja, né, a energia cinética de uma partícula, né, ao final do deslocamento, menos a energia cinética da partícula no início, né, do deslocamento, deve ser igual à energia transferida pela força F, né, para fazer esse deslocamento, tá? E essa energia transferida é justamente o trabalho, né? Logo, o trabalho realizado pela força deve ser igual exatamente a essa variação aqui da energia cinética, K2 menos K1, tá bom? Quando falamos em trabalho total, né, precisamos considerar que uma partícula pode receber a ação de várias forças, tá bom? Ao mesmo tempo, tá? Então nessa situação aqui, olha, o trabalho total realizado por várias forças é a soma algébrica dos trabalhos individuais de cada força, né? Ou o trabalho da força resultante, também mesma coisa, tá? Então nessa situação aqui, olha, o trabalho, né, total aqui, olha, é a soma, né? Colocar aqui, ó, trabalho 1 mais trabalho 2 mais trabalho N aqui das N forças que estão atuando no sistema, ok? Bem, esse trabalho total aqui, olha, ele, pelo teorema trabalho-energia, deve ser igual à variação da energia cinética ΔK, aqui, olha, que é K2 menos K1, tá bom? Bem, nós podemos também, né, calcular, né, esse trabalho total através de um gráfico força por deslocamento, tá? Onde a área descrita aqui pelo gráfico, né, é numericamente igual ao trabalho realizado por essa força, tá bom? Perceba aqui, olha, que é uma força variável, né? A cara, né, da função que descreve essa força aqui, a gente ainda vai ver, né? Mas a área que descreve, né, esse gráfico, ela deve ser numericamente igual ao trabalho total, tá bom? Bem, vamos analisar agora o caso da energia transferida por uma força, né, quando a mesma aí, no caso, ela é constante, tá? Uma força constante, ou seja, o trabalho de uma força constante, tá bom? Então, se nós pegarmos aqui, olha, uma força F, né, que é constante, tá? E eu quero calcular o trabalho realizado por ela, né? Se ela é constante, nós podemos tirar aqui da integral, tá? E logo aqui, olha, o trabalho, se eu tenho a integral do próprio diferencial, vai ser, né, apenas o produto entre a força e esse deslocamento. Como ambos são vetores, aqui é um produto escalar, né? Então, o trabalho de uma força constante é o produto escalar da força pelo deslocamento da partícula em questão. Bem, se nós considerarmos essa expressão aqui, olha, nós vamos analisar algumas situações de trabalho, né, para algumas configurações, né? A primeira situação que a gente vai imaginar aqui, olha, é a situação em que um bloco é empurrado por uma força F, tá?
fazendo um deslocamento ΔR aqui, como mostra aqui a nossa animação, tá? Bem, calculando o trabalho pelo produto escalar, né, de F pelo deslocamento ΔR, né, sabendo, né, por definição que o produto escalar aqui, olha, entre dois vetores é o produto dos módulos, né, vezes o cosseno do ângulo, aqui, olha, cosseno de θ, onde esse ângulo aqui é o ângulo entre os dois vetores em questão, tá? Se nós considerarmos aqui, olha, que o módulo do deslocamento é D, né, o produto escalar vai ser apenas FD, né? Então o trabalho vai ser o produto aqui dos módulos da força vezes o deslocamento apenas, tá? Uma vez que, né, o ângulo aqui, olha, é 0, né, e o cosseno vai dar igual a 1, tá bom? Nós podemos generalizar essa situação aqui, olha, considerando que a força não é mais paralela aqui ao deslocamento, né? Ela pode formar um certo ângulo aqui, qualquer φ que eu estou colocando aqui, olha. Pela definição do produto escalar, né, eu, né, posso generalizar esse trabalho de uma força constante como sendo o produto dos módulos F vezes o módulo de deslocamento D vezes o cosseno do ângulo, né, entre a direção do deslocamento e a força F, como mostra aqui a figura, tá? Isso aqui seria a expressão mais geral. Bem, logo nós podemos aí supor várias configurações, como mostra aqui ao lado, né, para a força em relação a esse deslocamento, né, ΔR aqui, olha. Aqui nós elencamos 4 configurações notáveis, tá, para analisar o trabalho realizado por essa força. Em geral, como a força é constante, o ângulo entre os vetores, né, ou o cosseno desse ângulo, né, é que vai determinar a magnitude desse trabalho, tá? As duas primeiras, né, são as que citamos anteriormente, tá? O caso em que os vetores são paralelos, aqui, olha, o trabalho vai dar FD, né? E o caso em que, né, os vetores formam um ângulo agudo aqui φ, olha, né, entre eles, tá? Vai ser F vezes D vezes o cosseno de φ. Bem, a terceira situação aqui, olha, é o caso em que a força, né, e o deslocamento têm a mesma direção, mas elas são exatamente contrárias aqui, olha, esses vetores aqui são exatamente contrários, né, em sentido, né? Ou seja, né, eles vão formar um ângulo aqui, olha, φ de 180 graus entre eles, tá? Como o cosseno de 180 é igual a menos 1, né, o trabalho será negativo e vai ser igual, né, a menos F vezes o módulo de deslocamento D, tá? Bem, nessa situação aqui, olha, né, já frisamos anteriormente, né, a força, ela não vai repassar energia para o sistema, ela não aumenta, no caso aqui, a energia cinética do sistema, ela diminui, ela retira energia, tá? Logo o trabalho vai ser negativo. Bem, na quarta situação aqui, olha, né, nós temos uma configuração em que a força e o deslocamento são perpendiculares entre si, né? Na expressão do produto escalar teremos o cosseno de 90 nesse caso aqui, ó, tá? Que no caso o cosseno de 90 é igual a 0, né? E logicamente o trabalho, né, realizado por essa força também vai ser 0, como mostra aqui, tá? Bem, né, toda vez que a força for perpendicular ao deslocamento, né, ela não vai realizar trabalho, ou seja, né, não transferirá, né, ou retirará energia do sistema. Aí de cara vocês, quando observarem uma força perpendicular ao deslocamento, já sabem que o trabalho é igual a 0. São quase 4 casos notáveis aqui que nós separamos, tá? Nós podemos ilustrar aqui, olha, né, essas várias situações, por exemplo, considerando outras forças, né, atuando nesse bloco aqui, né? No caso aqui, olha, a força normal, né, e a força gravitacional, o peso, né? Bem, o trabalho da força F aqui, olha, será força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, como nós já tínhamos mostrado aqui, tá? Porém, o trabalho da força normal, né, perceba que a força normal é perpendicular ao deslocamento, né, e o trabalho da força gravitacional também será perpendicular ao deslocamento. Ambos aqui, olha, vão ter, né, trabalhos nulos, né, igual a 0. Né, justamente pela configuração aqui de força. Só para ilustrar, né, esse caso aqui, olha, né, se nós tivermos, por exemplo, aqui, se tivesse em movimento, né, também esse bloco, estou desconsiderando o atrito aqui, né, mas se tivesse em movimento, né, nós teríamos o atrito cinético aqui, que é praticamente constante, né, se enquadraria também na situação, ficaria menos força vezes o deslocamento do trabalho dele, tá bom? Estaria, no caso, retirando a energia do sistema, né. Bem, como nós
já sabemos quando temos várias forças aqui, olha, né? Atuando em um corpo, né? O trabalho total é a soma algébrica dos trabalhos individuais de cada força. Então vai ser o trabalho da força F, mais o trabalho da força normal, mais o trabalho da força gravitacional, colocando até a da força de atrito aqui, né? Nem coloquei, mas... E todas as forças atuantes, né? Ou como nós citamos, né? Bastava calcular a força resultante aí, fazer o trabalho só da força resultante, né? Mesma coisa, tá bom? Esse trabalho total também aqui, olha, é igual à área descrita pelo gráfico, como eu coloquei aqui, olha, né? Um gráfico força por deslocamento, tá? Que nesse caso aqui, olha, F é uma função constante, né? A gente está tratando uma força, trabalho de uma força constante, né? E aqui só para exemplificar, né? Aqui, bem, com isso a gente já pode fazer alguns exemplos, tá? Vamos para o primeiro exemplo. Então o exemplo 1 fala o seguinte, olha, a figura mostra dois espiões arrastando um cofre de 225 kg a partir do repouso, produzindo um deslocamento de módulo 8,5 metros, tá? A força F1 e F2 são constantes, né, e possuem módulos 12 e 10 newtons respectivamente. Sabemos que o atrito entre o cofre e o piso é desprezível. Aí ele pergunta qual é o trabalho realizado, né, pelas forças F1 e F2 sobre o cofre durante o deslocamento dele. Letra B, né, qual é o trabalho realizado pela força gravitacional e pela força normal sobre o cofre durante o deslocamento. Bem, está aqui a figura, né, dos dois espiões, aqui, olha, o espião 001 e o espião 002, né, e aqui nós temos o diagrama do corpo livre associado, né, à situação descrita pelo problema. Bem, vamos lá solucionar. Dados do problema aqui, olha, ele deu a massa, né, do cofre, deu o módulo do deslocamento, 8,5 metros, né, e deu o módulo das forças F1 e F2, 12 e 10, tá? Deu também aqui, olha, o diagrama do corpo livre logo aqui, né, da figura, e deu aqui também, olha, a direção do deslocamento, tá? No caso aqui, olha, o deslocamento ele é paralelo ao eixo X, né, o sentido aqui para a direita, tá? Bem, na letra A, como ele quer o trabalho total, né, das forças F1 e F2, na verdade que é o trabalho das duas forças, né? Esse trabalho total vai ser a soma algébrica dos trabalhos individuais de F1 e F2, que eu estou chamando de W1 e W2, tá bom? Onde aqui, olha, os trabalhos individuais W1 da força 1 e W2 da força 2 vai ser F1 vezes o módulo de deslocamento vezes o cosseno do ângulo, estou chamando de θ1, que é o ângulo que a força F1 faz em relação ao deslocamento, no caso aqui, olha, 30, né? E, né, o trabalho 2 vai ser o produto do módulo da força 2 vezes o módulo de deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ2, que é o ângulo que a força F2 faz em relação ao deslocamento, no caso aqui 40 graus, tá? Então preciso encontrar esses trabalhos primeiramente aqui, olha. Então, primeiramente o trabalho da força 1 vai ser o produto dos módulos, 12 vezes 8,5 vezes o cosseno do ângulo, tá? Isso aqui vai dar aproximadamente 88,33. Faço da mesma maneira aqui para a força F2, olha. Módulo da força vezes o módulo de deslocamento vezes o cosseno de 40. Fazendo essa continha não é difícil encontrar 65,11 joules, tá bom? Então substituindo aqui, olha, W1 e W2 na expressão do trabalho total, fazendo essa soma, né, não é difícil encontrar 153,44 joules aproximadamente. Matamos aí a letra A. Bem, na letra B ele quer saber o trabalho das forças gravitacional e normal, tá? Lembrando aqui, olha, perceba que a configuração, né, nós temos o cofre sobre um piso plano aqui horizontal, logo as forças normal aqui, olha, e peso ou força gravitacional, elas vão ser perpendiculares ao deslocamento T, né? Então fica aqui, olha, força gravitacional vezes deslocamento, força normal vezes o deslocamento vezes o cosseno de 90. Cosseno de 90 nós sabemos que é igual a zero. Logo esses trabalhos aqui, olha, serão nulos, né? Tanto a força normal como a força gravitacional não vão realizar trabalho para esse deslocamento, ok? Vamos para o próximo exemplo aqui, olha, exemplo 2 fala o seguinte, olha. Durante uma tempestade, um caixote desliza pelo piso escorregadio de um estacionamento, sofrendo um deslocamento D igual a menos 3i. Aqui está a notação dos vetores unitários, tá? E é empurrado pelo vento com uma força F igual a 2i mais menos 6j, tá?
A situação, né, e os eixos de coordenadas estão representados na figura, tá? Então aqui, mais ou menos aqui, olha, o deslocamento é aqui para a esquerda, né, no eixo X, tá? E a força aqui aplicada desta maneira aqui, olha, inclinada a um determinado ângulo, tá? Aí ele pede, olha, qual é o trabalho realizado pelo vento sobre o caixote? Letra B, se o caixote tem uma energia cinética de 10 joules no início do deslocamento D, qual é a sua energia ao final do deslocamento? Ok? Vamos lá fazer então. Dados do problema, ele deu aqui, olha, o vetor deslocamento e deu o vetor força e deu aqui, olha, um dado sobre a energia cinética inicial de 10 joules, tá? Bem, na letra A ele quer saber, né, o trabalho realizado pela força do vento aqui, olha, por essa força aqui. Bem, perceba que nós não temos aqui o ângulo, né, nem o módulo aqui das forças, da força e do deslocamento. Muito embora que a gente poderia calcular aqui os módulos, mas nós temos aqui, olha, o empecilho de não ter o ângulo, tá? Só que, olha, aqui a expressão para o cálculo do trabalho, né, o produto escalar para uma força constante, né, importante ressaltar isso, é o produto escalar da força vezes o deslocamento. Nós sabemos que o produto escalar ele tem duas maneiras de ser calculado, né? Uma considerando aqui o ângulo, outra simplesmente de forma algébrica, fazendo o produto das componentes correlacionadas e depois somando tudo, né? O resultado vai dar um escalar aqui. Bem, como nós não temos o ângulo e nós temos as componentes dos dois vetores envolvidos, nós vamos usar esse segundo método aqui agora, para calcular o produto escalar, né? Que consiste em multiplicar as componentes correlacionadas, no caso aqui, olha, vou multiplicar a força vezes o deslocamento. Então, componente x vezes componente x, componente y vezes componente y e somo tudo, tá bom? Então é isso que eu vou fazer, olha, né? Estou multiplicando o vetor força, que no caso é 2i menos 6j, vezes o vetor deslocamento menos 3i. Tá? Então multiplica aqui, olha, no caso 2 vezes 3 e menos 6 vezes a componente y, que no caso aqui é 0, tá? Então fica assim, olha, 2 vezes menos 3 mais menos 6 vezes 0, tá? Então aqui, olha, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, menos 6 vezes 0 vai dar 0. Então isso aqui vai dar menos 6, né, joules. Esse vai ser o trabalho realizado pela força do vento. Perceba aqui, olha, que é um trabalho negativo. Então o vento aqui está retirando energia, né, nesse movimento. Perceba aqui, olha, que o deslocamento aqui, olha, no sentido aqui contrário ao sentido crescente do eixo X. Bem, na letra B, ele quer saber a energia cinética final, considerando que no início do deslocamento, o objeto aqui, esse caixote, já tinha uma energia cinética de 10 joules, tá? Bem, nós sabemos aqui, olha, que o trabalho total é igual à variação da energia cinética, né? Pelo teorema trabalho e energia cinética, onde essa variação aqui, olha, é K2 menos K1, ou K final menos K inicial, né? Logo, o K final aqui, olha, ele deve ser, né, se eu passar o KI, né, que é o K inicial para o outro lado aqui, ó, e é negativo, passa para o outro lado somando, o K final vai ser o trabalho mais a energia cinética inicial, tá bom? Onde o trabalho nós calculamos aqui na letra A e a energia cinética inicial foi dada no problema aqui de 10 joules. Então, substituindo os valores, fazendo essa continha, né, percebam que a energia cinética final vai ser de 4 joules, né? Então, perceba que a energia cinética aqui, olha, diminuiu com a ação dessa força F, né? Então ela está retirando a energia do meu sistema, né? Ela tinha uma energia inicial aqui de 10 joules, como a força aqui, olha, ela tem um curso, né? Vai ter uma componente X contrária a esse deslocamento. Se nós pensarmos dessa maneira aqui, ó, ela vai estar retirando, né? Vai estar atrapalhando esse movimento, né? Vai estar retirando. Então a energia cinética final vai ser de 4 joules, né? O trabalho aqui de menos 6, ou seja, né? Ele retirou 6 joules, era 10, tirou 6, ficou 4. Conservação da energia aí de forma preliminar para vocês. Bem, vamos para o terceiro exemplo, tá? O terceiro exemplo fala o seguinte, olha. Um caixote de queijo, né, de 15 kg, inicialmente em repouso, isso aqui é importante, percorre uma distância D de 5,7 metros, puxado por um cabo em uma rampa sem atrito. Sem atrito, importante também. Até uma altura H, né, de 2,5 metros. Está aqui, olha, né, a altura mostrada na figura. E parando em seguida, como diz aqui, tá? Aí ele fala aqui na letra A, qual é o trabalho
realizado pela força gravitacional sobre o caixote durante a subida. Quer saber o trabalho da força gravitacional. Letra B. Qual foi o trabalho realizado sobre o caixote pela força de tração T, tá? Pelo cabo durante a subida. Ok? Tá aqui a figura aqui, olha, mostrando a situação. Tá aqui o caixote. Vamos ter uma força aqui, ó, puxando, né? Uma força de tração. Até uma certa altura aqui, olha. Perceba que essa altura aqui, olha, é na vertical, tá? Ele não tá dando esse deslocamento D aqui. Não, ele tá dando. Ele dá aqui, ó, 5,7 metros. Tá? Ele dá o deslocamento D e dá a altura aqui. Bem, vamos lá tentar resolver o problema, tá? Dados do problema, ele deu a massa da caixa de queijo, né? Ele dá aqui o módulo de deslocamento 5,7 metros e essa altura aqui H de 2,5 metros, tá? Bem, vamos lá, né? Na letra A, ele quer o trabalho da força gravitacional, a força peso. Não deu o módulo da força peso, mas é fácil calcular, né? Módulo da força peso, massa vezes a gravidade. Ele deu a massa, tranquilo. Só que nós temos um problema aqui, olha. Ele não deu nenhum ângulo, né? Nenhum ângulo θ que aparece na figura foi dado, tá? A gente vai precisar um pouquinho aqui dos nossos conhecimentos de geometria, né? Então veja bem, olha. Que ângulo é esse aqui, olha, né? Lembrando aqui, olha, que pela expressão do trabalho oriundo do produto escalar, né? Esse ângulo aqui, olha, é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento, no caso a força gravitacional e esse deslocamento que tem a direção paralela à rampa aqui, olha, tá? Então, a força gravitacional é vertical para baixo, né? O deslocamento aqui é paralelo à rampa, então esse ângulo φ aqui, olha, é justamente esse ângulo aqui, olha, tá? Perceba, olha, veja, né? Esse ângulo φ, ele vai ser 90 mais o ângulo θ aqui, olha. 90 mais θ, ou θ mais 90, tanto faz, né? Então aqui, olha, aqui é um ângulo reto até essa linha e tem mais esse ângulo aqui, olha, que é o mesmo desse aqui, θ, tá bom? Mas também não sabemos quem é θ. Mas olha aqui a nossa análise, tá? Bem, lá da trigonometria vocês devem saber, olha, que cosseno de 90, de θ mais 90, ou 90 mais θ, é igual a menos, né, seno de θ, né, as relações, né, de arcos, né, complementares aí, né? E eu sei também aqui, olha, pelas relações trigonométricas nesse triângulo retângulo, olha, que o seno de θ vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. No caso, o cateto oposto é a altura e a hipotenusa aqui, olha, é justamente esse deslocamento D. De forma que se eu passar, né, o D para o outro lado, eu tenho que a altura é igual a D seno θ, né? Onde essa altura foi dada no problema e nós já eliminamos, portanto, a funcionalidade desse ângulo θ. Então aqui, olha, substituindo, aqui na expressão do trabalho, olha, fica força gravitacional mg, né? Essas variáveis nós sabemos quem é, vezes o cosseno do φ, onde φ é θ mais 90, tá? Onde θ mais 90 é quem? Seno menos seno θ, né? Tá? Então fica menos mgd seno θ. Onde, né, seno θ aqui, olha, a gente pode, né, na verdade eu tenho aqui o d seno θ aqui, olha, dentro, né? Onde d seno θ é o h, né? Logo a expressão fica menos mgh, tá? Agora, olha, ficou trivial, né? A massa foi dada no problema, a gravidade nós sabemos e a altura também foi dada no problema, tá? Então, substituindo, olha, fica menos 15 vezes 9,8 vezes 2,5. Fazendo essa continha, não é difícil encontrar aí, olha, menos 367,5 joules. Ou seja, né, a força gravitacional aqui, ela está atuando no curso de retirar a energia desse caixote na subida da rampa. É de se imaginar aí, olha, que é justamente a força que atrapalha, né? Que retira energia do meu sistema quando ele se desloca aqui, olha, para cima. Por isso que deu negativo. Bem, na letra B, ele quer saber o trabalho da força de tração. Agora, bem, se nós partirmos dessa mesma abordagem, olha, a força de tração, nós não temos aqui uma representação do seu módulo, não foi dada do problema, tá? Mas nós sabemos que o trabalho total vai ser igual à variação da energia cinética. E ele dá mais um dado importante no enunciado, né? Ele fala que o caixote ele parte do repouso, sobe até parar. Ou seja, a velocidade inicial é zero e a velocidade final também é zero. Como a energia cinética ela é proporcional à velocidade, então a energia cinética inicial é zero e a energia cinética final também é zero.
logo a variação da energia cinética vai ser zero, tá? Então aqui, olha, se eu pegar o trabalho total, que é a soma, né, dos trabalhos dos trabalhos individuais de todas as forças que atuam nesse meu corpo, né? Então no caso aqui, olha, força gravitacional, que nós já calculamos, força normal, estou colocando aqui só N, mas é da força normal, mais o trabalho da força de tração, isso aqui tudo é igual a zero, tá? Aí, olha, né? Nós sabemos também que a força normal aqui, olha, ela vai ser, né, sempre normal a superfície de contato, consequentemente ela vai ser normal ou perpendicular à direção do deslocamento, né? Nós sabemos que quando o vetor de força é perpendicular ao deslocamento, o trabalho realizado por essa força ela é nulo, né? É zero. Então, ó, o trabalho da força normal também é zero. Então, se eu substituir aqui, olha, o trabalho da força gravitacional, né? A variação da energia cinética é zero, o trabalho da força normal que é zero, eu posso encontrar o trabalho da força, né, de tração, tá? Bem, passando aqui para o outro lado, olha, eu tenho que o trabalho da força de tração é de 367,5 joules, é justamente o positivo do trabalho da energia da força gravitacional. Então perceba aqui, olha, né, como ele parte do repouso e chega e para, né, a energia, né, que a variação da energia cinética é zero, né, o trabalho total é zero, e consequentemente aqui, olha, a mesma quantidade de energia que a força gravitacional tirou foi exatamente a mesma quantidade de energia que, né, a força de tração colocou, né, para acontecer esse deslocamento, tá? Não sobrou nem um pouquinho e nem faltou nem um pouquinho também, foi exatamente a mesma quantidade, ok? Matamos aí, né, o exemplo 3, tá? Vamos para o exemplo 4. O exemplo 4 fala o seguinte, olha, um elevador de massa 500 kg está descendo com velocidade de 4 metros por segundo. Quando o cabo de sustentação começa a deslizar, permitindo que o elevador caia com aceleração constante, A igual a G sobre 1/5, né, de G, da gravidade, CG. Aí ele fala, letra A, olha, se o elevador cai de uma altura D igual a 12 metros, qual é o trabalho realizado sobre o elevador pela força gravitacional? Letra B, qual é o trabalho realizado sobre o elevador pela força T, né, a força de tração exercida pelo cabo? Então na letra A ele quer saber o trabalho da força gravitacional, considerando esse deslocamento. E na letra B o trabalho da força de tração, sobre o elevador, tá? Aqui, olha, ele já sugere na figura que a aceleração é vertical para baixo, olha, tá? Então, dados do problema, ele deu a massa do elevador, deu esse deslocamento de 12 metros, deu uma velocidade aqui de 4 metros por segundo e falou que a aceleração é 1/5 da gravidade quando ele começa a deslizar. Bem, na letra A ele quer o trabalho da força gravitacional, tá? O trabalho da força gravitacional aqui pela definição, né, do trabalho de uma força constante, considerando o produto escalar, o produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo. Bem, se eu colocar aqui o diagrama do corpo livre, olha, eu vou ter a tração para cima, né, e a força gravitacional para baixo. O deslocamento também é para baixo, né? Ele fala que o elevador cai, né? Então ele é vertical para baixo. E são paralelos, né? A força gravitacional e o deslocamento. Logo, o ângulo entre eles aqui, olha, é zero, tá bom? Bem, a força gravitacional é massa vezes a gravidade, né? O deslocamento foi dado no problema e aqui o ângulo é zero. Ficou trivial, né? Só substituir os valores. Estão substituindo massa 500, gravidade 9,8, deslocamento 12, cosseno de 0 é 1, tá? Fazendo essa continha, não é difícil encontrar aí, olha, 5,88 vezes 10 a quarta joules. Esse é o trabalho realizado pela força gravitacional. Bem, na letra B, ele quer o trabalho da força de tração, da força T aqui, olha, tá? Bem, nesse caso aqui, olha, novamente nós não temos a força de tração, mas aqui, né, nós podemos encontrar ela, tá bom? Se eu pegar aqui, olha, aplicar a segunda lei de Newton aqui, olha, somatória das forças em Y, considerando o elevador, o corpo em questão, vou ter a tração para cima menos a força gravitacional, menos mg, isso é igual a menos ma, porque menos ma, né? Porque a aceleração ela é vertical para baixo, perceba que o eixo Y é crescente para cima. Bem, se eu passar esse menos mg para o outro lado, olha, a expressão fica, né, mg menos ma.
onde a massa nós sabemos quanto é que vale, né? A gravidade também, né? E a aceleração ele deu um dado importante, olha, é 1/5 da gravidade. Né? Então a gente pode encontrar essa aceleração também. Então vou substituir, né? Eu tenho o deslocamento, então aqui, olha, substituindo, no caso aqui, olha, colocando em evidência aqui a massa, né? Aí fica m, né? G menos A, como está aqui, olha. Substituindo aqui, olha, quem é o A também, olha, é G sobre 5, tá bom? Arrumando aqui algebricamente, aqui, olha, 1 menos 1/5, isso aqui vai dar 4/5, né? Então aqui, olha, passa o G para fora, né? Fica 1 menos 1/5, fica 4/5. Então fica 4/5 de mg d cosseno φ, tá? Bem, no caso aqui, olha, o φ é o ângulo entre o deslocamento e a tração. Eles estão na mesma direção, porém em sentidos opostos, logo o ângulo aqui é de 180 graus entre eles. Tá? Então na hora que eu substituir aqui, olha, o cosseno vai ser de 180. Tá? Então fica 4/5, né, vezes 500, que é a massa, 9,8. Gravidade, 12 aqui o meu deslocamento, cosseno de 180, que é igual a 1. Tá? Fazendo essa continha, não é difícil encontrar aí, olha, 47.040 joules, tá? Que é aproximadamente, aí vou colocando na potência de 10 como na letra A, né? Aproximadamente menos 4,7 vezes 10 a quarta joules na notação científica. Matamos aí o exemplo 4, tá? Perceba aqui, olha, que nesse caso aqui, olha, a força de tração, ela retira energia, né, quando esse elevador está caindo, né? Ele vai tipo freando aqui, vai retirando a energia do sistema. É importante vocês perceberem aí, ó, né, que algumas grandezas se relacionam com o conceito de energia, de trabalho que a gente está, pelo menos qualitativamente, que a gente está colocando aqui algumas grandezas cinemáticas e dinâmicas, né, que a gente já estudou. Né? É fácil entender aqui, olha, né, por exemplo, que, né, o trabalho está retirando, o trabalho da força de tração está retirando energia, está freando, né? Então tem uma certa relação aí, né, com a aceleração, e isso vai ficar notório cada vez mais que a gente fizer os exemplos.